Boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Meu nome é Dinamara, vou dar sequência na leitura da obra O Céu e o Inferno ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Vou ler na segunda parte, no capítulo 3. Espíritos em condições medianas, o exemplo de Eric Stanislas. Iniciando os estudos de hoje com os pensamentos e o coração elevado ao nosso Pai Celeste, a Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima, a nossa mentora e guia Mãe Genoveva com seus anjos de luz, muito agradecidos e contentes por mais esta oportunidade de estar reunidos para ler, entender as lições que o Espírito Eric Stanislas vai nos mostrar. Que sejamos abençoados pelos espíritos iluminados do espaço, que com certeza sempre nos acompanham nesses estudos, que mesmo ao longe possam nos enviar compreensão e intuição para que possamos pôr em prática esses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Eric Stanislas. Comunicação espontânea. Sociedade de Paris, agosto de 1863. Abre aspas. Que ventura nos proporcionam as emoções vivamente sentidas por valorosos corações. Ó suaves pensamentos que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive, que respira material e espiritualmente. Não deixe nunca o bálsamo consolador de derramar-se profusamente sobre vós e sobre nós. De que expressões nos servimos que traduzam a felicidade dos irmãos desencarnados ao perscrutarem o amor que o unem a todos? Ah, irmãos, quanto bem por toda parte, quantos elementos suaves, elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, sois chamado a implantar ao longo da estrada a percorrer. Mas também quanto vos será outorgado antes mesmo de terdes adquirido direitos. Assisti a tudo quanto se passou esta noite. Ouvi, compreendi e vou procurar, por minha vez, cumprir o meu dever e instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Ouvi, eu estava longe de ser feliz, abismado na imensidade, no infinito. Os meus padecimentos eram tantos mais intensos quanto difícil me era os compreendê-los. Bendito seja Deus que me permitiu vir a um santuário que não pode ser franqueado impunemente pelos maus. Amigos, quanto vos agradeço, quanto de forças entre vós recobrei. Ó homens de bem, reuni-vos constantemente, estudai, uma vez que não podeis duvidar dos frutos das reuniões sérias. Os espíritos que têm muito ainda a aprender, os que ficam voluntariamente inativos,
preguiçosos e esquecidos dos seus deveres podem encontrar-se em virtude de circunstâncias fortuitas ou não, aí entre vós. E então, fortemente tocados, quantas vezes lhe és dado, reconhecendo-se, entreverem o fim, o objetivo cobiçado, ao mesmo tempo que procurarem, fortes pelo exemplo que lhes dais, os meios de fugir ao penoso estado que os avassala. Com grande satisfação me constituo intérprete das almas sofredoras, porquanto é ao homem de coração que me dirijo na certeza de não ser repelido. Ainda uma vez aceitai, pois homens generosos, a expressão do meu reconhecimento em particular e em geral de todos a quem tanto bem tendes feito, talvez sem o saberdes. Fecha aspas, Eric Stanislas. O guia do médium. Meus filhos, este é um espírito que sofreu muito tempo, tresmalhado do bom caminho. Agora compreendeu os seus erros, arrependeu-se e voltou os olhos para o Deus que negara. A sua posição não é a de um feliz, porém ele aspira à felicidade e não mais sofre. Deus permitiu-lhe esta audição para que desça depois a uma esfera inferior, a fim de instruir e estimular o progresso de espíritos que, como ele, transgrediram a lei. É a reparação que lhe compete. Afinal, ele conquistará a felicidade, porque tem força de vontade. Nesse exemplo do espírito Eric Stanislas, ele não foi evocado, como já vimos nos outros exemplos, né, dos outros espíritos. Ele se manifestou espontaneamente em 1863, na Sociedade de Paris. Ele não comenta aqui na leitura sobre a sua existência como encarnado, né? E também não relata como se sentiu quando ele chegou na pátria espiritual. Ele começa relatando que assistiu uma reunião, né, como está aqui nas palavras dele. Ele começa agradecendo a oportunidade. E também, né, tem uma frase aqui muito bonita na leitura, que ele fala assim: bendito seja Deus que me permitiu vir a um santuário que não se pode ser franqueado impunemente pelos maus. Então, o espírito de Eric Stanislas, ele ficou muito grato pela oportunidade que teve e que, em função dos aprendizados que ele obteve nesta reunião, uma reunião séria sobre a doutrina espírita, ele teve as mudanças necessárias e teve arrependimento dos seus equívocos cometidos e desenvolveu
aptidão para ensinar outros espíritos em situação igual a dele, né? Que está aqui no livro, né? Espíritos infelizes. E entendemos nesse relato que espíritos ainda em condições medianas, como é importante as reuniões sérias sobre a doutrina espírita, que esclarece sobre as leis divinas para os espíritos que estão precisando alcançar o progresso espiritual. É muito importante os estudos do espiritismo, que através do entendimento dos aprendizados, nós que frequentamos uma casa espírita, nós possa auxiliar os espíritos que muitos ainda na condição do Eric Stanislas e outros ainda que estão na condição, né, como está aqui no livro, na leitura, que ainda estão na condição de espíritos preguiçosos e esquecidos dos seus deveres para alcançarem a elevação moral e o progresso espiritual. Como nas palavras que a doutrina espírita traz em seus ensinamentos, palavras de fé, de esperança, de ajuda, de consolo. E os espíritos ainda necessitados de esclarecimento das palavras de Jesus possam aprender, se arrepender, né? E depois ajudarem outros irmãos que também, como eles, necessitam do entendimento da doutrina. Como diz no Evangelho de Jesus, bem-aventurados os aflitos. Então, esses são os que necessitam de aprender e entender as palavras de Jesus para que se melhorem, se arrependam. E assim, finalmente, a nossa leitura de hoje é com muita gratidão pelas lições trazidas pelo Espírito Eric Stanislas. Que esses aprendizados e exemplos nos tragam a luz da sabedoria da doutrina espírita. Vibramos em favor dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão necessitados do amparo de Jesus Cristo. Vibramos também pela harmonização do nosso planeta. Que a proteção de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, guie, ilumine a todos os corações que ainda necessitam do aprendizado das leis divinas. Que assim seja, graças a Deus. Oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas
e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente, faz o divino modelo, através de tuas regiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como perdoamos nossos devedores e ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos que me acompanharam neste vídeo. Desejo a todos um excelente final de semana, com as graças e as bênçãos de Deus e de Jesus. Até a próxima leitura da obra O Céu e o Inferno aqui no canal.